Boa noite, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração. Aqui estamos nós para mais um culto, para honrar e glorificar o eterno nome do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, meu Senhor, e queremos Te agradecer de todo o nosso coração, ó Deus, o cuidado que tu tem tido para conosco. Te agradecer pela oportunidade de voltar à Tua casa, para juntos, ó Deus, exaltarmos o Teu nome santo. E também suplicar em nome de Jesus que através da Tua palavra o Senhor esteja falando aos nossos corações, aos corações dos nossos ouvintes, inclusive daqueles, ó Deus, que ainda não conhecem o Senhor como o Senhor pessoal de suas vidas, que assim o Senhor esteja trabalhando em cada coração. Ajuda-nos, ó Deus, pois nós te oramos, com o perdão dos nossos pecados, no bendito e precioso nome de Jesus, o nosso eterno Salvador, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Pois bem, nós vamos meditar nesta noite, subordinado ao tema espiritualidade em tempos de pandemia. Repetindo, espiritualidade em tempos de pandemia. E pensando nesse tema, nós escolhemos como texto base o Salmo de número 23. O Salmo de número 23, que eu tenho até comentado com algumas pessoas, que chegou o momento de provarmos, não para os outros, mas para nós mesmos, que o Senhor é o nosso pastor. É porque a gente anda no automático de tal forma que já virou moda as pessoas dizerem: o Senhor é o pastor, nada me faltará, mas fica apenas no discurso. Então chegou o momento, em meio a essa pandemia, de provarmos para nós mesmos que Ele é de fato o nosso pastor. Portanto, o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus queridos irmãos, diletos ouvintes da palavra de Deus, neste salmo nós podemos perceber, verso 1 e 2, o bom pastor da provisão, o bom pastor que restaura e guia, e na sequência o bom pastor que protege e conforta, o bom pastor que prepara tudo, e por fim o bom pastor que garante segurança. Meus queridos, espiritualidade em tempos de pandemia nos faz pensar que este salmo não tem comparação quando tomado e cantado como a canção da fé. O quadro de um pastor fiel é o resumo do terno cuidado e contínua vigilância que o Senhor tem para conosco. Davi usa nesse texto, ele usa metáforas de um pastor com as suas ovelhas. Ele usa a metáfora de um anfitrião e os seus convidados para descrever o cuidado de Deus para com seu povo. Meus queridos irmãos, amados ouvintes, tirando a oração modelo, a que nós chamamos o Pai Nosso, creio não haver outra porção das Escrituras mais amada do que o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Davi, o autor deste poema tão lindo, e também pastor de ovelhas, filho de pastores, e que mais tarde seria conhecido como o rei pastor de Israel. Ele afirmou taxativamente quando disse: o Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso? De que maneira você tem usado essa linguagem? Através do seu testemunho. Pensemos por um momento: será que eu pertenço realmente a esse pastor? Será que eu reconheço realmente os seus direitos sobre mim? Eu aceito de fato a sua autoridade, reconhecendo o seu direito de propriedade sobre mim?
Se eu não faço isso, se eu não creio nisto, por que vou estar dizendo o Senhor é o meu pastor? Se Ele é o meu pastor, eu reconheço que pertenço realmente a Ele, reconheço que Ele tem direito sobre mim, reconheço e aceito de fato a sua autoridade, reconheço o seu direito de posse sobre mim. Mas agora, olhemos para a segunda parte desse versículo. Nada me faltará. Que declaração positiva, corajosa e orgulhosa para alguém fazer. Obviamente, é o sentimento de uma ovelha plenamente satisfeita com o seu dono, perfeitamente contente com a sua sorte na vida. A expressão nada faltará traz um conceito de não sofrer deficiência de nada, nem de carinho, nem de orientação, nem de cuidados, mesmo em tempos de pandemia. A cada 100 anos, nós temos visto nas reportagens, temos artigos falando a respeito das pandemias, mas em todas elas, o Senhor continuou sendo pastor das suas verdadeiras ovelhas. Portanto, meus queridos e diletos irmãos, atentemos, em tempo de pandemia, a nossa espiritualidade deve cumprir o que está em Efésios 6,10, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, as ovelhas, para conseguirem repousar, elas precisam sentir plena segurança, sem temores, sem tensões, sem irritações, sem fome. Somente o pastor pode proporcionar essas coisas. Mas observemos que o pastor, o bom pastor da provisão, em Mateus 11:28 ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Provisão das necessidades físicas e espirituais. Na vida cristã, não existe substituto para a certeza de que o pastor se acha perto de nós como ovelhas. Não há nada como a presença de Cristo para dispensar ou para dispersar o medo, o pânico, o terror. Porque, irmãos, olhando para Tiago, capítulo 4, verso 13 e 14, nós percebemos que todos nós levamos uma vida bastante incerta, porque a nossa vida é como um vapor. Então vejam, é exatamente isso que nos faz ser bem-sucedidos e equilibrados em nossa espiritualidade em tempo de pandemia. Porque sabemos que nada somos, nada temos, tudo quanto somos ou temos vem do Senhor, e para Ele deve ser dedicado. Mas, meus irmãos, por incrível que pareça, a ironia desta vida secular nos mostra a trágica verdade de que muitos cristãos tentam saciar a sua sede, lançando mão de recursos substitutivos. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13, o Senhor fala com um certo pesar, o Senhor fala com uma certa tristeza. Ali o Senhor diz: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Meus irmãos, se você for observar o Salmo 90, verso 1 e 2, se você for observar Mateus 28, 20, esse texto nos chama a atenção, e assim podemos ver o quão ingratos nós somos, pois se temos o Senhor Jesus como nosso pastor, Ele nos garante suprir todas as nossas necessidades. Quando Ele diz lá em 11:28 de Mateus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, a gente percebe que é provisão das necessidades físicas e espirituais. Mas essas bênçãos, estas sim, incluem satisfação espiritual, a presença do Senhor nas horas mais angustiantes é a nossa segurança. Quanto mais escura for a noite, a presença dele clareia muito mais. E então, nós passamos em momentos escuros. Esse momento de pandemia, coronavírus, Covid-19, há escuridão, mas o Senhor está conosco.
o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O mundo passa e a pandemia também, mas a palavra do Senhor não há de passar. Chegou então a hora de, mais uma vez, repetir e provar para nós mesmos que o Senhor é o nosso pastor. Mas observemos, porque a minha espiritualidade em tempo de pandemia, ela está firme no Senhor. Por isso eu preciso crescer, pois Ele é quem refrigera a minha alma. O texto diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja, esse refrigério quer dizer restaura física e psicologicamente. Em Ezequiel 34, verso 16, ele mesmo diz: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. É o pastor cuidando das ovelhas. Mas aí vem uma pergunta, meus queridos: será que existe alguém que, estando aos cuidados do bom pastor, que nunca chegue a ficar tão perturbado, que venha precisar de refrigério para a sua alma, cansada e abatida? Será? Mas a verdade é que isso acontece, irmãos. Até Davi, o autor desse salmo, em estudo, ele disse que sabia o que era estar abatido. Então no Salmo 42, verso 11, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Meus amados, o Senhor, o bom pastor, está a nos contemplar com o seu olhar amoroso, em cada momento, em todos os dias. Se você observar Deuteronômio capítulo 11, versículo 12, você vai ver que os olhos do Senhor estão sobre nós, do início ao fim do ano. Até no meu zap, tem lá no meu zap, tem lá, que o Senhor cuida de mim, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E é verdade, irmãos, Deus cuida de nós. Certamente Ele vai nos socorrer, mas não é somente o pastor que mantém alerta para com as ovelhas. Ovelhas viradas. Tem gente que diz assim: essa criança é virada. As pessoas não sabem nem o que estão falando. Mas o que é uma ovelha virada? É uma ovelha que lá no pasto, ela quer, depois que se alimenta, ela quer descansar. Só que a depender do lugar que ela for descansar, ela pode virar. E quando ela vira com as patinhas para cima, ela não consegue mais se colocar em pé. Então o pastor tem que estar atento para ir lá e desvirá-la. Mas não é só o pastor. Não é só o pastor que está atento à ovelha virada. Os predadores também o fazem. E nós, como pastores, que também somos ovelhas do rebanho do Senhor, devemos ter o mesmo cuidado, sendo sóbrios e vigilantes, conforme 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus queridos, isso nos faz lembrar da maravilhosa história das 99 ovelhas e da extraviada. Ali está retratado o grande interesse do pastor, a sua busca, o seu anseio de encontrar a ovelha que falta no rebanho, a sua alegria não somente de poder recolocá-la de pé, mas também de reconduzi-la ao rebanho. Cuidado, ovelha, cuidado, viu, ovelhas? Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, está lá em Mateus 18, verso 12 a 14, e uma se perder, o que é que ele faz? Ele vai em busca daquela perdida, antes, porém, deixa as 99 em segurança. Irmãos, nós louvamos a Deus, porque em meio a essa pandemia, o Senhor tem cuidado de nós. Aquelas que se afastaram do rebanho, elas estão sofrendo, mas nós que estamos seguros pelo cuidado do bom pastor, certamente seguiremos em paz. Observar o verso 3, portanto, e andar por caminhos certos que honrem ao bom pastor, porque ele se preocupa com a nossa espiritualidade também, mesmo em tempos de pandemia. Deus não quer que a gente viva cocheando entre dois pensamentos, Ele quer que a gente tenha firmeza. Deus deseja que lhe sigamos os passos, pois quer que caminhemos com Ele,
e quer isso não somente para o nosso bem, mas sobretudo para o bem do seu próprio nome. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Agora, chegando no versículo 4, a partir do verso 4, percebemos que é como se a ovelha estivesse se gabando para um vizinho infeliz, do outro lado da cerca, acerca dos excelentes cuidados de seu Criador, os cuidados que ele lhe dispensa. Nesse momento, então, a ovelha se volta para o pastor e passa a dirigir-se a ele diretamente. Os pronomes pessoais, meu e tu, entram no discurso dela. Tem início, então, a uma conversa mais íntima e de profundo afeto entre a ovelha e o pastor. Observe, quando nós começamos a nossa oração, geralmente nós exaltamos ao Senhor, porque quando o Senhor ensinou a oração modelo, não foi para estar repetindo o que está lá escrito, mas Ele deu um modelo de como fazer, exaltando ao Senhor, mostrando que nós estamos submissos, que nós estamos ali satisfeitos, apesar de quem somos, apesar do que temos feito. Olha o que diz o verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Vamos parar nesse ponto. Veja, os salmos são uma inspiração para as nossas vidas, pois os perigos para nós não passam de sombras, porque estamos aos cuidados do bom pastor. E o que me chama a atenção, meus queridos, é que nessa hora a gente percebe uma coisa interessante. Verso 4 nos faz a gente dar um pulo lá em Abacuque 3,17. Ele usa as mesmas palavras iniciais do verso 4. Aqui o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha que coisa, meus queridos. Lá o profeta Abacuque, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o fruto da videira, e ele vai mostrando a questão que pode faltar tudo, e por fim então ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que coisa fantástica! Enquanto o Senhor não vier recolher suas ovelhas, eu e você, enquanto o Senhor não vier nos levar, nós precisamos atentar. Todos os que lhe servem devem esperar com paciência, porque havemos de passar pelo vale da sombra da morte. Sim, todos nós estamos. Quer me dizer que essa pandemia não é um vale de sombra da morte? Com certeza, quantos têm ido? Mas Deus tem sido misericordioso. Na casa dos 70 mil mortos, louvamos a Deus, porque sequer 5% desses mortos eram servos do Senhor. Não porque sejamos melhores, não é isso que queremos deixar claro aqui. O que queremos deixar claro aqui é que o Senhor tem olhado para nós com seu olhar de misericórdia, e ao nos inclinarmos para Ele, é que nós temos que atentar. Por isso, nós precisamos entender que estar com o Senhor é a melhor coisa. Veja, lembremos que os vales estão ao lado das montanhas. O texto não diz que eu morrerei neste vale, também não diz que eu pararei nesse vale, mas o texto diz que eu atravessarei. Nós vamos atravessar a pandemia pela misericórdia do nosso Deus. Ela é um inimigo invisível, assim como o diabo. É vivo, mas é invisível. Mas uma coisa eu lhe digo: o diabo é um espírito e ele está presente em vários lugares, mas ele não é onisciente, não é onipresente, nem onipotente. Mas observe, eu vou atravessar este vale para a glória do meu Deus. Nós iremos atravessar para a glória do nosso Deus. Aqui podemos ver ilustrado um livramento não apenas de necessidades temporais, morte, mas também do mal e de todo o temor do mal. Podemos ser consolados pela presença do pastor, pois ele está ao nosso lado, servindo de escolta. Em Mateus 28:20, no finalzinho do versículo ele diz:
eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o bom pastor nos escoltando rumo a Jerusalém celestial. A morte, meus queridos, é apenas um vale escuro que dá para o monte do gozo eterno com o nosso Deus. Não é um fato para ser temido, mas uma experiência para ser vivido, uma experiência pela qual passamos no caminho para uma vida mais perfeita. A Bíblia nos afirma em Mateus 4,16 que o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Essa é a razão porque temos a certeza de que o nosso bom pastor não nos abandona, estamos seguros. E se porventura um de nós tivermos que partir, como alguns irmãos, no mês passado, por exemplo, nosso irmão José Wellington Andrade, Papai do Céu levou, ele já vinha doente há vários anos em cima de uma cama, mas Deus na sua misericórdia poupou, agora ele diz, bom, chegou o momento do descanso, e nós sabemos que a esposa, os filhos também descansaram, mas ele está melhor do que nós, porque ele está descansando nos braços do Pai. Meus irmãos, também o apóstolo Paulo afirma em Romanos 8, 38 e 39, ele diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem a altura, nem o presente, nem o porvir, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é, irmãos, uma pandemia que vai nos afastar. Tem pessoas se queixando, porque o afastamento da igreja tem enfraquecido muito. Espera aí, e se nós fizéssemos parte das igrejas que estão por trás das portas de ferro, como seria? Eles não permanecem, a igreja perseguida não continua, nós precisamos continuar firmes. Problemas sempre teremos. As ovelhas são conduzidas ao alto da montanha, passando pelos vales onde as mesmas não podem ser içadas. É a melhor rota para chegar ao alto, pois é nela que se encontra suprimento de água, e assim recebemos satisfação, a fim de mitigar a sede. Mas observem, não é uma simples sede, mas uma sede ardente. Nós temos sede. O Senhor Jesus crucificado, chegou um momento em que ele disse, tenho sede, e lhe deram vinagre. Mas observem, ao longo dessa rota encontra-se as mais ricas fontes de alimento, bem como a melhor forragem. E aí então onde nós vemos cumprindo-se em nós o que o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A questão principal, meus queridos irmãos, diletos ouvintes, não é se encontramos muito ou poucos vasos. A questão é como eu reajo a eles, como é que eu atravesso. Como é que você está atravessando essa pandemia? Lamentando, chorando, xingando ou de joelhos? De joelho é melhor, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como faço diante das calamidades que encontro pelo caminho? O que é que eu tenho feito? Eu tenho certeza que o bom pastor está comigo e, portanto, eu enfrento tranquilamente. Mas observe, não somente eu seria abençoado, mas me tornarei uma bênção para os outros que me cercam, e talvez estejam vivendo em temor. E o temor que eu cito aqui não é o temor respeito, mas é o temor medo. Mas seguindo em frente, o final do versículo então diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara, portanto, meus irmãos, é um cacete, em que o pastor anda com ele pendurado, o pastor de ovelhas, ele vive pendurado do seu lado. Para quê? Ele carrega na cintura, pois é a sua arma para defender as suas ovelhas. E a nossa defesa? Qual é a nossa defesa? Nossa arma de ataque está aqui, a palavra de Deus e os joelhos prontos para se curvarem diante do Senhor. A vara também foi utilizada pelo bom pastor
para contato mais íntimo com as suas ovelhas, examinar as ovelhas, contar as ovelhas. Também o Senhor diz em Ezequiel 20:37, também vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança. A vara também nos fala sobre disciplina. Nós encontramos no Salmo 139, o salmista dizendo: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Só quem pode nos levar pelo caminho eterno é o bom pastor. E para guiar as ovelhas no caminho certo, o cajado ajuda a caminhar, ajuda a recolher o rebanho e ajuda também a controlar as ovelhas, lembrando que a disciplina é segurança. Hebreus 12:7-11 nos diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos? Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Que coisa, meus irmãos! Aqui nos é apresentado, portanto, uma metáfora secundária para expressar melhor a confiança do salmista, pois a cena muda para mostrar como hóspede de honra na casa de Deus, desfrutando de calorosa hospitalidade, característica no Oriente. Ele está sob a proteção de Deus. Nós estamos passando pela pandemia sob a proteção de Deus. Ele prossegue dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Meus queridos, enquanto consideramos essa afirmação, seria bom ter sempre em mente que as ovelhas agora estão se dirigindo para as regiões altas das montanhas, para as pastagens de verão. Tais regiões são conhecidas como platôs, mas também são chamadas de mesas. Também são chamadas de mesa. Nessa mesa o pastor vem antes das ovelhas para tirar alguns dos inimigos, as ervas venenosas que brotam por ali nas mesas. O paralelo na vida cristã é bem claro, meus irmãos. Como ovelhas, nós às vezes também sentimos que precisamos experimentar de tudo que nos aparece. Tem coisa em volta de nós, irmãos, que são terrivelmente destrutivas. Para impedir que tenhamos problemas dessa natureza, precisamos lembrar-nos de que o Mestre já passou por ali antes de nós, enfrentando cada situação que nos teria destruído. Uma outra tarefa do bom pastor que ele realiza é manter uma vigilância constante por causa dos animais de rapina. A melhor maneira das ovelhas evitar um possível ataque é estar em um lugar seguro e andar sobre a orientação do pastor, pois este é o lugar mais seguro. Para vivermos seguro, precisamos descansar nos braços do bom pastor. Quando a ovelha está ferida, perdida, que ele vai atrás, ele não traz nos braços. Então nós podemos até cantar dizendo: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Precisamos descansar no poder de Deus, pois Ele é o nosso bom pastor. Mas observem, nós precisamos estar seguros. Eram sempre as ovelhas mais distantes, errantes, extraviadas, que se tornavam presas fáceis dos predadores. Ainda encontramos: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui há duplo sentido. Em primeiro lugar, sempre que uma ovelha se feria, o pastor utilizava o seu azeite para curar a ferida. Em segundo lugar, os insetos representam inimigos sérios para as ovelhas no verão. Ao primeiro sinal da presença de insetos entre o rebanho, ele aplicava o óleo na cabeça delas, porque o mosquito não iria encostar. Mas qual é o paralelo disso na nossa vida? São as pequenas e mesquinhas perturbações
que muitas vezes destroem toda a tranquilidade do rebanho. É uma insatisfação daqui, uma insatisfação dali, um comentário bobo aqui, um outro comentário bobo ali. Mas observem, é preciso, irmãos, vigilância. E desse modo o nosso comportamento como filho de Deus se degenera. E como acontece com as ovelhas, é preciso haver constante e contínua aplicação do Espírito de Deus. O óleo. Unge a minha cabeça com óleo. Em nossas vidas, irmãos, o Espírito de Deus precisa estar presente. Foi por isso que o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, verso 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A obrigação diária do precioso Espírito de Deus em nossas vidas, irmãos, produz traços de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O cálice da ovelha, que o pastor enchia de água, comportava vários litros e elas bebiam até se saciarem. Assim também o Senhor enche o nosso cálice de alegrias com as coisas das quais necessitamos. Podemos então dizer: o meu cálice transborda. Há um certo corinho: meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Então veja, o Senhor enche a nossa vida, suprindo acima de nossas perspectivas e necessidades. Durante todo o estudo desse salmo, irmãos, temos enfatizado continuamente o cuidado exercido pelo pastor atencioso. Mas agora o salmista resume tudo isso com uma simples e corajosa declaração. É uma exclamação de confiança implícita naquele que controla a sua carreira e destino. Amados e queridos irmãos, eu e você precisamos estar atentos. Davi representa o Senhor como anfitrião e a si mesmo como visitante. E então ele prossegue: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui o salmista descreve a confiança do salmista no Deus que ele nos apresenta. A palavra é também uma descrição da sua certeza numa habitação eterna no céu com seu Pai, o eterno pastor e bispo da sua alma. Bondade sugere generosidade, apoio sólido e amor. Realmente o pastor ama. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, 1 João 3,16, a parte A. Mas também temos nesse versículo misericórdia. Misericórdia significa aliança do amor paciente e da graça benevolente. Podemos lembrar e agradecer ao Supremo Pastor, cuja bondade e misericórdia são novas a cada dia. E ele fecha dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Longos dias quer dizer para todo sempre. A aliança divina não permite terminação alguma do seu compromisso com os homens aqui, simplesmente. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, e assim por diante, versos 38 e 39 de Romanos 8. E por fim ele diz: Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nos guardando. Existe apenas uma porta para entrar nesse aprisco. Existe apenas uma porta para entrar neste aprisco: o bom pastor. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. João 10:9. Portanto, Davi, ao encerrar este cântico de louvor, pelo cuidado divino, bem como pelo cuidado prestado pelo Supremo Pastor, ele diz: habitarei na casa do Senhor, e aos cuidados do Senhor. Não está escrito, mas é como se ele dissesse: e aos cuidados do Senhor, para todos sempre. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe e nos guarde sempre na presença dele, em espírito e em verdade. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Esperamos que a mesma, ó Deus, penetre em cada coração. E assim como falaste, ó Deus, com o teu servo que fala contigo, certamente eu creio que há de falar com muitas outras pessoas. Já falaste e nós te agradecemos. Aceita, pois, a nossa adoração. Permanece conosco, dando-nos a oportunidade que amanhã sejamos servos melhores do que o que fomos até aqui. É a nossa humilde e sincera oração
que ora te fazemos agradecidos em nome do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus.